Bom, então vamos para a correção do AP1, avaliação parcial 1, da cadeira, né, da disciplina Teoria Geral do Crime. Primeira questão, no dia 5 de 10 de 2018, 5 de 10 de 2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração a seu aniversário de 18 anos, que seria no dia 9 de 10, portanto, 4 dias depois, sequestra Danilo. Sequestra, então aqui já dá a entender que consumou. Se realizou o verbo sequestrar do artigo 159, consumou o delito. Se vai obter o resgate ou não, não vem ao caso, é um crime formal. Com a ajuda de um amigo, não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, mesmo dia 5. 5 de 10. Ele tinha, então, 17 anos, o Lúcio, exigindo o pagamento de 50 mil para sua liberação. 2 semanas após a restrição da liberdade, 2 semanas após, o Lúcio já tinha 18 anos. Período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate. A polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu liberar. Então, 2 semanas depois do fato, encontrou o local do cativeiro, liberou Danilo, que era a vítima, e encaminhou Lúcio, que era o criminoso, investigado, à delegacia. Já tinha 18 anos, portanto. O que se quer? Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que a sua conduta, letra A, não permite que seja oferecida denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria da ação. Não é teoria da ação, é teoria da atividade. A lei aplicável é aquela no momento da ação ou da omissão. O Código Penal, no artigo 4º, diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso é a teoria da atividade. Em primeiro lugar, já tem um erro aqui. Segundo, para a definição do tempo do crime. Sendo Lúcio inimputável. Bom, também está errado, ele é imputável. Por quê? Ele é imputável porque nós temos que trabalhar com a súmula 711 do STF. Vamos dar uma olhadinha nela aqui, que diz: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente. Esse nosso, pessoal, é um crime permanente, que a consumação se protrai no tempo, está consumando diariamente. O dia em que houve a liberdade da vítima e a prisão do criminoso é o dia que efetivamente se consumou. Então, usando-se desta lei, dessa súmula 711, como no dia da consumação o sujeito tinha 18 anos, ele responderá como imputável. Então, ele não é inimputável, mais um erro aqui na assertiva A. Assertiva B. Não permite que seja oferecida denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado. Já vimos que é a teoria da atividade, para definir o tempo do crime. E sendo este de natureza formal, sua consumação se deu no dia 5 de 10, que foi o dia do sequestro. Então, sequestrou e continuou protraindo a consumação no tempo. Consumou no primeiro dia, no segundo dia, no 30º dia, enfim, quantos dias ele ficou em cativeiro. No último dia que foi a efetiva consumação. Então, nesta data aqui, é a data da consumação e o sujeito já tinha 18 anos, portanto, é imputável. Letra C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável, pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma consumada. Consumado, ele consumou a partir do momento que sequestrou, tirou a liberdade, já consumou, ele foi consumando diariamente. É imputável porque quando houve a consumação efetiva, no dia que o cativeiro foi descoberto,
e a prisão se deu, e a liberdade da vítima, ele já tinha 18 anos, pela súmula 711, é imputável, portanto. E é qualificado porque ele passou mais de 24 horas em cativeiro. Então, resposta certa, letra C. Artigo 159 do Código Penal, vou conferir aqui o artigo, mas é o 159. 159, extorsão mediante sequestro. Parágrafo 1º, se o sequestro dura mais de 24 horas. Letra D, configura fato típico, ilícito e culpável, podendo o Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada. Não, é forma consumada. Então, resposta certa, letra C, de Canadá. Número 2. Carlos, primária de bons antecedentes, subtraiu para si uma mini barra de chocolate no valor de R$ 2,50. Denunciado pela prática do crime de furto, o defensor público, em atuação em sede de defesa prévia, requereu a absolvição sumária de Carlos, com base no princípio da insignificância. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o princípio da insignificância, letra A, funciona como causa supralegal de exclusão da ilicitude? Não, está errado, porque, apesar de ser causa supralegal, não é na exclusão da ilicitude. Lembrem que nós temos um fato típico. Esse fato típico tem 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tipicidade é a subsunção do fato à norma, né? É quando o fato está adequado à norma. A tipicidade pode ser material e formal. Formal é a lei. Então, se houve o furto, a subtração da barra de chocolate, formalmente há tipicidade. Mas materialmente não há, porque o bem jurídico, patrimônio, é insignificante, né? Lá na rede onde houve esse delito, o valor é insignificante, onde houve esse delito. Então, não há tipicidade material. Mas opera, como a gente está vendo aqui na tipicidade, exclui a tipicidade. Se exclui a tipicidade, exclui o fato típico. Se exclui o fato típico, não há crime. Então, está errada a letra A, pela questão da ilicitude aqui. Não é na ilicitude, é no fato típico a incidência do princípio da insignificância. Letra B, afasta a tipicidade do fato. Correto, que acabamos de ver. Letra C, funciona como causa supralegal de exclusão da culpabilidade? Não, exclusão da tipicidade por consequência do fato típico. Não pode ser adotado por não ser previsto em nosso ordenamento jurídico. Não é previsto e é adotado como causa supralegal de exclusão da tipicidade. 3. Com relação ao estudo do dolo e da culpa no direito penal, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. O Código Penal não apresenta o conceito de crime culposo, tratando-se de tipo aberto, devendo o juiz, no caso concreto, promover um juízo de valor. Não está escrito lá quando que é um crime culposo, quando que é um homicídio culposo, quando que é um homicídio, um outro crime aí, algum crime, como um infanticídio. O infanticídio só tem na modalidade dolosa. Então, é o homicídio, 121. Depois nós temos outros crimes ali a partir do 130, né, que pode ter algum deles na forma culposa, a lesão corporal lá no 129, culposa também, mas não diz quando eles são culposos. O que tem no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que o crime culposo é aquele que se dá por imprudência, negligência e imperícia, mas não define exatamente o que é um crime culposo. Então, está certo a letra A. B, são elementos do crime culposo. Vamos lá. Eu vou começar pelo crime doloso, pessoal.
O doloso, fato típico doloso, ele tem como elementos a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Agora, no culposo é diferente, ele tem a conduta, claro que culposa, né? O resultado, nexo causal, tipicidade, mas ainda tem o dever de cuidado objetivo e a previsão ou previsibilidade do resultado. Então, são 6, 2 a mais que no doloso. Então, está certo a letra B. C, na culpa consciente, o agente prevê o resultado, está certo? E pratica a conduta acreditando que ela não irá ocorrer. Então, o indivíduo está dirigindo o seu veículo a 100 por hora no centro da cidade, ele está agindo de maneira imprudente, ele prevê que pode, por exemplo, atropelar alguém, mas ele acredita que não ocorrerá. Ele é um ótimo motorista e conseguirá se safar de uma pessoa que ingresse na via, por exemplo. Na culpa inconsciente, que é em grau menor, a possibilidade de previsão, então, embora previsível, o resultado a gente não prevê. É isso, porque na culpa inconsciente, a diferença para a culpa consciente é o grau de previsão. Na inconsciente é previsível, mas é de difícil previsibilidade. Alguns autores dividem em previsão, culpa consciente, e previsibilidade em culpa inconsciente. Mas, na realidade, é o grau. Mas, se é previsível, consciente. Se a previsibilidade é menor, inconsciente. Letra D, então está certa a letra C. Letra D. Para a teoria causal, no dolo há um elemento de natureza normativa, qual seja, a consciência do ilícito. Bom, na teoria finalista da ação, nós vimos que o dolo está lá no fato típico. A conduta tem que ser dolosa ou culposa. Isso é um elemento natural, é de natureza, é natural, um elemento, o dolo natural que se chama. Ou seja, se alguém pratica uma conduta, ela tem que ser por vontade própria ou realizar conduta por vontade, mas não quer o resultado, não toma os devidos cuidados, que ele é culposa. Mas falando em dolo, o dolo natural é esse aqui, teoria finalista da ação, que é natural a pessoa praticar a conduta querendo praticar. Na teoria causal, que é o que está falando aqui, o dolo é chamado de normativo porque ele foi jogado lá para culpabilidade. Culpabilidade. Não é natural ter uma conduta que não tenha dolo, né? E ter dolo aqui. Isso não é natural. Então, é normativo, a norma que mandou para cá. Então, está certo, letra D. Letra E. A doutrina brasileira, de forma amplamente majoritária, admite a coautoria nos crimes culposos, inclusive a participação. Aqui está o erro, pessoal. Ele quer que é incorreta, né? Então, a doutrina brasileira admite a coautoria num crime culposo. O sujeito está dirigindo um veículo lá e outra pessoa incentivando a correr muito, então ele está instigando a correr, seria coautoria. Agora, a participação, de alguma maneira, né, apenas instigar e não contribuir, né, não participar. Então, quando o indivíduo está coautoria, quando ele realiza o verbo conjuntamente. Então, quando o indivíduo, a pessoa está dirigindo lá o veículo e a outra está de uma maneira assim muito forte, colaborando nessa conduta de dirigir o veículo muito velozmente ou de maneira muito imprudente, se entende que ele está na coautoria. Agora, jamais poderia, de maneira menor, participar, tem uma participação por instigação, por outra forma de contribuição. Tem que, a doutrina brasileira entende que o sujeito, no crime culposo, ele contribui de maneira direta, ajuda a realizar o verbo. Então, está limpando uma arma, duas pessoas limpando uma arma e há um disparo culposo. Aí, então, estaria a coautoria. 4.
Acerca do dolo, assinale a afirmativa correta. O dolo de primeiro grau também é chamado de dolo de consequência necessária. Não. O dolo de primeiro grau é aquele dolo que o sujeito quer matar o A, vai lá e mata o A. O dolo de consequência necessária é aquele que o sujeito quer matar o A, mas ele sabe que terá efeito colateral. Por exemplo, ele coloca uma bomba num palanque para matar um político. Ele sabe que matará diversas pessoas. Então, quando diz aqui que o dolo direto de primeiro grau também é chamado de dolo de consequências necessárias, está errado. Esse dolo de consequências necessárias é chamado de dolo de segundo grau. B. O dolo eventual é abstratamente punido de forma mais branda que o dolo direto. Está errado. É dolo. Se é direto ou eventual, tanto faz. A pena no crime é a mesma prevista. Letra C. Não há qualquer diferença entre dolo eventual e dolo de consequência necessária. Não há diferença porque não são os mesmos. O dolo eventual é dolo, que pode ser de primeiro grau. E o dolo de consequências necessárias é o dolo, então, de segundo grau, que é aquele que tem o efeito colateral, conforme eu falei lá na assertiva A. Então, não são os mesmos, há diferença sim. Letra D. O dolo, segundo uma visão finalista, faz parte do tipo, enquanto a concepção causalista integra a culpabilidade. Correto, é o que nós estudamos. 5. Diante do atropelamento e consequente morte de um pedestre, a teoria que considera como causa tanto a imperícia do condutor, fato 1, 2, como a constituição débil da vítima, fato 2, natureza do pavimento onde a vítima foi jogada, 3, demora no seu atendimento, 4, para transporte ao hospital, a falta dos meios adequados para o seu tratamento, 5, sem o qual o resultado morte não teria ocorrido. Então, eu tenho aqui 5 situações que estão dentro de uma cadeia causal e contribuem para a morte do sujeito. Começa na imperícia do condutor, na debilidade da constituição da vítima, na natureza do pavimento onde ela foi projetada, demora do atendimento e falta de meio adequado para o tratamento. Então, são 5 situações que ocorrem até chegar à morte da vítima. Qual é a teoria que explica isso? É a teoria da causalidade adequada? Não. Teoria da equivalência das condições? Sim. Essa teoria aqui, que é a geral, a regra do nosso Código Penal, ela diz que lá no artigo 13, parágrafo 1º, que diz assim, parágrafo 1º, superveniência de causa independente, artigo 13, relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, 13 caput é a regra geral do Código Penal. Teoria da equivalência dos antecedentes. Tudo que contribuiu para o resultado é causa. Então, é teoria da equivalência das condições ou teoria da conditio sine qua non. O 13, parágrafo 1º, é exceção, pode ser aplicado em uma das concausas que nós veremos depois, que é a teoria da causalidade adequada, prevista no 13, parágrafo 1º. Bom, o que ocorre aqui? E toda essa cadeia causal contribuiu para o resultado morte. Se eu tirar aqui o atropelamento, a imprudência, teria o resultado? Não. Então, ele é causa. O atropelamento, a imprudência do condutor é causa. Então, se eu utilizar-me do juízo hipotético de eliminação, se eu tirar a constituição débil da vítima, teria morte? Em tese, não. Então, ela é causa. E assim vai. O problema dessa teoria, conforme nós conversamos, é que ela vai ao infinito. Então, ela iria aqui até o pai e a mãe do autor. O pai e a mãe do autor, se não tivesse nascido o autor do fato, não haveria crime. Então, seriam responsáveis. Para retirar essa situação, né, se criou um limitador, que é para
fazer parte desta cadeia aqui, além de eu usar o juízo hipotético de eliminação, elaborado pelo Thierry, ainda tenho que ver se todas essas condutas se deram por dolo ou culpa. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui a relação entre o pai e a mãe que causaram o nascimento do autor do crime, não há dolo e culpa, né, nesta relação para esse crime. Esse é o limitador, então. Então, a resposta certa aqui é a teoria da equivalência das condições. A teoria da causalidade adequada, então, nós vamos ver lá no parágrafo 1º do artigo 13, para a causa relativamente independente, superveniente, que por si só realizou o resultado. Né? E a causalidade é adequada para aquele resultado. Nós veremos depois. Resposta certa, letra B. 6. Observada a doutrina majoritária brasileira, no estudo da teoria do crime, analise as afirmativas a seguir. Então, doutrina majoritária, estudo da teoria do crime, analise as afirmativas a seguir. 1. O fato típico é composto da conduta humana dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade, certo? Então, aqui é um fato típico doloso, tá certo? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, sendo que essa conduta pode ser dolosa ou culposa. Mas está certo isso aqui. Se fosse um fato típico culposo, ainda poderíamos inserir a inobservância do juiz, do dever de tomar cuidado, né, objetivo de cuidado, e mais a previsão ou previsibilidade. Mas está certo esses 4 elementos. 2, força irresistível, movimento reflexo e a coação moral irresistível são hipóteses de ausência de conduta. Força irresistível, desde que seja física, sim, força irresistível. Movimento reflexo, sim, exclui a conduta, mas a coação moral, não. Essa exclui a culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, que nós estudaremos a seguir. Então, aqui, não. 3. A força física absoluta que exclui a conduta pode ser proveniente da natureza ou de ação de terceiro, certo? A força física, por exemplo, pegar uma quadrilha, pegar o gerente do banco, levar até a agência, pegar a sua mão, usando a força, e colocar na digital. Pode ser, como um evento da natureza também, uma inundação, por exemplo. Né? Assinale. Então, aqui estão certas a 1 e a 3. Então, está aqui, letra D, dada é a resposta. Questões agora dissertativas. Número 7. Pedro Eusébio foi ferido por João Pedro. Então, autor igual a Pedro Eusébio. Vítima igual... Não, vamos lá, está errado. Pedro Eusébio foi ferido, então a vítima é o Pedro Eusébio. Quem feriu foi o João Pedro, o autor do fato. A vítima foi encaminhada ao hospital, apresentando um tiro no braço. Internado na primeira noite, houve um incêndio, destruindo a ala onde Pedro Eusébio estava internado. O laudo aponta como causa-morte as queimaduras. Responda por qual crime o autor deverá responder, fundamentando sua resposta. Bom, em primeiro lugar, qual é o crime que o João Pedro tem que responder? O correto é o artigo 129. Por quê? Eu não sei se foi tentativa, eu não dei elementos aqui para dizer que houve uma interferência de terceiro, circunstância, a lei, a vontade do João Pedro fez interromper. Não falei isso, ele pode ter dado um tiro e se ausentado, né, de existência voluntária, por exemplo, enfim, ou colaborado, né, conforme o artigo 15 diz aqui, do Código Penal, desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente que voluntariamente desistir de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, o certo seria 129, mas alguns botaram lá 121, combinado com o 14, 2 eu considerei, mas o certo, 129, porque o 121 tentado
deveria estar explícito que uma circunstância alheia à vontade do agente interrompeu a possibilidade de execução e consumação do delito, a continuidade da execução e consumação do delito. Bom, mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. O que eu tenho aqui? Tiro, de alguma maneira, não diz aqui como chegou ao hospital, que incêndio e morte. Bom, isso não é uma cadeia causal normal. Seria, então, tiro, hospital e morte. Aí, ok. Morte em virtude do tiro. Então, há uma quebra dessa cadeia causal, dessa relação de causalidade. Tiro, hospital adequado, queimadura inadequado para essa questão aqui, para esta linha causal. Então, eu tenho aqui causa concorrente é o tiro, ele que deu origem a tudo. Causa efetiva, queimaduras. Bom, então, se eu tenho a queimadura como causa efetiva, lembrem que nós conversamos sobre isso? Então, eu tenho causa relativamente independente. Por que relativamente? Porque existe uma relação entre as duas. O indivíduo só estava no hospital pelo tiro. A causa efetiva é superveniente, que, por si só, causou o resultado. Aí nós vamos lá no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que diz: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 13, parágrafo 1º, teoria da causalidade adequada, que é uma exceção para a teoria, né, da equivalência dos antecedentes, ou sine qua non, que é a regra do nosso Código Penal. Então, essa aqui é uma exceção. Então, eu terei uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado. E o indivíduo deverá responder pelo que ele praticou antes da causa efetiva, da causa superveniente, que produziu o resultado sozinha. E o que ele praticou antes? 129, e eu considerei 121 também. Mas o certo mesmo é 129, não esqueça. 8. José Teodoro Sampaio Júnior foi encaminhado ao hospital em virtude de uma convulsão. Na casa de saúde, ainda sob os efeitos de tal doença, ofende a integridade física da enfermeira, que lhe atendia. Em razão dos ferimentos, a vítima fica impossibilitada de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias. O promotor de justiça oferece denúncia contra o autor do fato, só esclarecendo que esses 30 dias não vai ter nada a ver, no final das contas, com o nosso exercício. Você foi contratado como advogado da vítima. Informe qual seria a adequada defesa para que a justiça rejeite a denúncia. Bom, aqui, na realidade, não há crime, né, pessoal? Essa conduta praticada pelo José Teodoro Sampaio Júnior não é uma conduta voluntária. Ele não voluntariamente agrediu a enfermeira. Foi em virtude, então, de um movimento reflexo, que é advindo, então, dessa convulsão. O movimento reflexo exclui a conduta. Se exclui a conduta, exclui o fato típico, porque a conduta é o primeiro elemento dos 4 do fato típico doloso. Lembram? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, está excluída a conduta, logo o fato típico e logo não há crime.
essa é a defesa, não há crime. Número 9. Eugênio Raul Zaffaroni, policial militar, ao realizar patrulha pelo centro da cidade, verifica que uma ex-namorada, a qual rompeu o relacionamento, deixando o PM insatisfeito, estava sendo estuprada lá no centro da cidade por um indivíduo. Por um é significativo. Mesmo estando armado, podendo interferir sem colocar sua vida em risco, o policial segue sua ronda sem interferir nem chamar por reforço. Informe fundamentadamente. 1. O PM é responsável por ato de relevância penal? Sim. 2. Caso seja responsável, pelo que ele vai responder? Por estupro, né, pessoal? Então, vamos lá. 13, parágrafo 2º. A relevância, então, aqui da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, o omitente, que é o PM, ele devia, tem o dever legal, do 13, parágrafo 2º, a linha A, que diz, então, o dever de agir incumbe a quem? A linha A, tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ele tem obrigação, então, de cuidado, proteção e vigilância. Tem o dever legal, portanto, ele podia, ficou bem claro no exercício, sem colocar a sua vida em risco, e ele, mesmo tendo o dever e podendo nada fez, se omitiu, houve um resultado, que é o artigo 213 do Código Penal. Então, esse PM vai responder por um crime comissivo por omissão, capitulado no artigo 213, combinado com o 13, parágrafo 2º da linha A. Então, o PM é responsável por ato de relevância penal? Sim, porque ele se omitiu quando tinha o dever, podia e não evitou o resultado. 2. Caso seja responsável por ato de relevância penal, tipifique a conduta. É o artigo 213, combinado com o 13, parágrafo 1º, parágrafo 2º da linha A. E o 10, Kleber Masson, gerente do Banco ABC, é raptado e conduzido ao banco, onde, com o uso de força física, isso é importante, alguns erraram, coloca sua digital e abre a porta do cofre. Os autores do fato subtraem todos os valores encontrados. Informe fundamentadamente. Kleber Masson cometeu ilícito penal? Não cometeu. Vamos lá. A conduta tem que ser, a conduta, o primeiro elemento do fato típico, tem que ser voluntária e consciente. Nesse caso, não é voluntária. Então, como voluntária, a força física irresistível exclui a conduta. Se exclui a conduta, também exclui o fato típico, logo não há crime. Então, Kleber Masson, albergado pela força física, né, a sua conduta não é voluntária e, logo, ele não praticou o fato típico. Então, não há ilícito penal. Caso entenda que sim, qual o delito? Não há. Crime, não há delito. Caso entenda que não há delito, justifique. A justificativa é essa. A conduta foi excluída por não ser voluntária, pelo emprego da força física irresistível. Ok, pessoal? Então, estamos aqui com o nosso AP1 corrigido, né? Qualquer dúvida, me mandem pelos nossos canais de comunicação.